aprender sobre conjuntos numéricos, primeiro vamos ver o que é um conjunto. É uma coleção bem definida de objetos chamados de elementos que compartilham uma característica comum. Esses elementos podem ser números, letras, pessoas, objetos, entre outros. Um exemplo de conjunto são as vogais formam um conjunto. Mas nesse caso aqui a gente vai aprender sobre os conjuntos de números. E os primeiros números que surgiram foram os números naturais. Antes, as pessoas usavam relações, relacionavam algo com os animais, com os objetos, né, para poder souber se estava a quantidade certa, né, qual era a quantidade. E então eles usavam pedrinhas, fazia risquinhos em ossos. Daí surgiu a necessidade dos números, inventaram os números naturais. Por exemplo, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Inventaram esses números primeiro, depois inventou o zero. O zero é a ausência de objeto, de alguma coisa, né? O zero representa a nada. E daí, desses números aqui, é só juntar, né, trocar de ordem que formam os outros números. Então, esses são os números naturais e para a gente representar eles, a gente vai fazer uma chave aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim sucessivamente. Se a gente querer só representar com 0, 1, 2, 3 e colocar reticência, porque é infinito. Os números naturais são infinitos. Então, a gente pode colocar uma reticência aqui, fechar com a chave. Então, esses são os números naturais. Não tem a necessidade de colocar até o 9. É só mesmo para a gente estar explicando aqui. Ó, se eu querer colocar só aqui até o 3. Mas, como eu disse, os números naturais são infinitos. Então, a gente coloca reticência porque tem mais. E coloca a chave. Então, esses são os números naturais. Números positivos. E o zero, que é nulo. E aqui, quando eu encontro um N e um asterístico, quer dizer que eu vou usar os números naturais, exceto o zero. Se tiver um asterístico, tá falando que são os números naturais, mas que a gente vai colocar, que a gente vai retirar o zero. Então, eu vou fazer uma chave aqui, retirar o zero e colocar os números naturais. 1, 2, separando os números por vírgula. 3, e assim sucessivamente. Eles são infinitos, por isso que eu coloco a reticência. Reticência aqui tem mais, são infinitos. Então, números naturais, exceto o zero. Retirei só o zero aqui. E esse daqui, o Z, representa os números inteiros.
Então, quais são os números inteiros? São os números naturais e o oposto dos números naturais. Mas o que é o oposto dos números naturais? São os números negativos. Por que surgiu os números negativos? Porque existem dívidas. Existem as coisas positivas e as coisas negativas. Por exemplo, eu tenho R$ 5 e eu preciso comprar um objeto que custa R$ 10, eu vou ficar devendo R$ 5. Vou ficar com o saldo negativo de -5. Então, se eu tenho R$ 1 e eu compro um objeto por R$ 3, eu vou ficar com um saldo negativo de -2. Então, ó, aqui os números inteiros envolve o zero, que é neutro. O zero é neutro, ele não é nem negativo nem positivo. A gente, se tem zero, é porque não deve e também não tem. Daí aqui, ó, vem o 1. Eu tenho R$ 1. Se for assim, eu tenho R$ 1. Mas se for assim, eu estou devendo R$ 1. Então, esses são os números negativos. Os números que tá devendo, que a gente não tem nada. 2. E aqui, ó, -2. 3. -3. E assim sucessivamente. Os números negativos, eles são infinitos também. Por isso que a gente vai colocar a reticência aqui. Eles têm que ficar bem em cima, mas está quase ocupando o lugar do que. E aqui também são infinitos. Eles são os números naturais. Olha os números naturais aqui. São infinitos. E os números negativos, que são o oposto dos números naturais. Então, esses são os números inteiros. Agora, os números racionais. O que está representando o número racional? Quais são os números racionais? São aqueles números que a gente consegue transformar em fração desde que o numerador seja um número inteiro. O denominador também pode ser um número inteiro, porém ele tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Por exemplo, o 5, ele é um número inteiro. Como eu escrevo o 5 em forma de fração? Será que dá para me escrever o 5 em forma de fração? É só eu fazer isso, ó. 5. 5 dividido para 1, que dá 5. Então, o 5 é um número racional. Deixa eu ver mais um número racional. Os decimais, por exemplo. 1,2. Como que eu
vou transformar isso aqui numa fração. Será que tem como? Então, aqui eu tenho um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar aqui no denominador um 10. Se eu tivesse dois números depois da vírgula, eu ia colocar um 1 com dois zeros. Mas é só um, então é um 10. E aqui eu vou pegar e juntar aqui, ó, o 12 e colocar aqui em cima. Então, ficou 12 décimo. 12, será que dá para simplificar essa fração aqui? 12 dividido para 2 dá 6. 10 dividido para 2 dá 5. Então, ó, 1,2 eu consigo transformar em fração. Então, seria 5, 2... Vamos ver o que mais? Pensando numa dízima periódica, que também é um número racional. Ó, 0,444. Será que tem como transformar uma dízima periódica em uma fração? É chamado de fração geratriz. Então, isso aqui se chama período. Quantos números se repete aqui no período? Uma vez sozinha, né? Que o 4 se repete. Então, por isso que é dízima periódica, porque o 4 se repete. E aí, eu vou colocar um 9 aqui. Se tivesse dois números repetindo, por exemplo, 4, 1, 4, 1, 4, 1, aí a gente ia colocar 2 9. Mas, como só repete uma vez, eu vou colocar um 9. Só um número repete. Então, aqui no numerador, eu vou colocar o número 4. Então, isso é uma fração geratriz, que gera a dízima periódica. Então, isso aqui é um número racional, porque a gente consegue transformar em fração. Então, os números racionais a gente consegue transformar em fração. E os números irracionais são aqueles que a gente não consegue transformar em fração. Por exemplo, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2, se a gente colocar na calculadora, a gente vai encontrar esse resultado aqui, ó. 1,4, 1,4, 4, 2, 3 e assim sucessivamente. Viu que não é uma dízima periódica? Tem mais número, mas vai demorar muito para eu escrever aqui. É infinito, porém não é uma dízima periódica, então não tem como a gente escrever em forma de fração. Então, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. E a raiz quadrada de 3? Se eu colocar aqui, raiz quadrada de 3. Bora ver se a gente consegue transformar em fração. Raiz quadrada de 3 é igual
1, 7, 3, 2, 0, 5, 0, 8, 0, 7, 5, 7. É uma dízima periódica? Não, porque não tem números que se repetem. Então, é infinito, mas não tem um período. Não é uma dízima periódica. A gente não consegue transformar em fração. E aí, tem também o número π. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui. É igual 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8 e assim sucessivamente. Então, não tem um período que se repete. Não é uma dízima periódica. Então, é um número irracional. Esses são os números irracionais. E quais são os números reais? Quais são os números reais? São os números naturais, os números inteiros, os números racionais e os números irracionais. Esses daqui todos esses formam os números reais. Entendeu? Quais são os números reais? Esses daqui. Todos são números reais. Então é isso, galerinha. Gostou? Curte, comenta, compartilha e me segue. Tchau!